Imagine um bombeiro que, ao tentar apagar um incêndio, ao invés de usar água, joga gasolina, pois foi exatamente isso que o ministro Fernando Haddad fez com o tão esperado pacote de corte de gastos. No meio de uma economia já fragilizada, ele apresentou um pacote que por si só já geraria desconfiança. E ele incluiu nas propostas desse pacote a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais. Toda pessoa que tem o mínimo de senso de justiça vai concordar que essa é uma boa proposta. Mas o problema é o timing. O atual cenário não tem espaços para populismos. E essa proposta, ela evoca os mais altos valores da justiça social, mas no fim das contas ela vai acabar custando caro para todos os brasileiros. Muito caro. E pode ter certeza de uma coisa, ela não vai custar caro para os mais ricos, como parece ser assim no primeiro momento. Ela vai custar caro para mim, vai custar caro para você, que já estamos sentindo no bolso a alta dos preços e a inflação pressionando o dia a dia. O meu objetivo aqui é discutir com você por que, apesar dessa proposta parecer ser uma boa proposta, ela na verdade vai acabar gerando ainda mais desequilíbrio econômico e injustiça social. Bom, e se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Amâncio, esse é o Dinheiro Sem Frescura, e aqui a gente fala sobre planejamento financeiro, sobre estratégias para você cuidar bem do seu dinheiro e fazer escolhas inteligentes para sobreviver e prosperar nessa loucura chamada Brasil. Agora pensa comigo no impacto que vai ter essas medidas anunciadas pela Haddad. A economia é uma balança e nesse caso, de um lado, a gente tem uma promessa de alívio para quem ganha menos, para quem ganha até R$5.000, e do outro, um peso enorme desequilibrando toda a economia. E eu não estou falando da proposta de aumentar o imposto para quem ganha acima de R$50.000. Só para você ter uma ideia de como essa balança está desequilibrada, ontem no fim da tarde já apareceram esses rumores de como seria esse pacote de corte de gastos, falando dessa isenção do imposto de renda, e quando isso aconteceu, o dólar disparou para aproximadamente R$5,90. Na verdade, bateu R$5,91. Hoje o dólar já atingiu R$6, a maior cotação da história, e apesar de pobre não comer dólar, um dólar mais alto encarece imediatamente tudo o que a gente importa. Do trigo para fazer o pãozinho que a gente compra de manhã até o preço dos combustíveis. E se subir preço de combustíveis, é claro que vai subir tudo. Outra coisa importante é que com a inflação pressionada, o custo de vida aumenta. Produtos básicos como alimentos, gás de cozinha, tudo fica mais caro. Então mesmo que você fique isento de pagar imposto de renda, você que ganha aí até R$5.000, e suponhamos que isso libere no seu orçamento, vamos imaginar aqui, R$500 por mês, você vai pagar esses R$500 ou até mais na diferença dos preços mais altos que você vai encontrar no supermercado, na bomba de gasolina, na conta de luz e assim por diante. E você sabe o que é o pior? Se eles conseguirem aprovar essa isenção de imposto de renda, ela vai começar a valer a partir de 2026. Mas a inflação gerada por essa medida, os efeitos negativos que estão sendo gerados por essa medida, eles já estão valendo a partir de agora. Hoje a bolsa está caindo, o dólar está subindo e talvez você pense assim, Pedro, mas eu nem invisto na bolsa de valores, então não tenho nada a ver com isso. Mas a gente precisa aprender a interpretar os sinais e o sinal que está posto nesse caso é o seguinte: os investidores perderam a confiança nessa equipe econômica e isso resulta em menos investimentos, em menos geração de emprego e mais dificuldade para o país crescer. E se você pensar no resultado dessa equação, no fim das contas, quem era para ser mais beneficiado é quem vai acabar pagando a conta. Porque tudo isso vai resultar em menos oportunidade para quem está na base da pirâmide financeira. Eu comentei em um vídeo recente aqui do canal sobre as discrepâncias da tabela do imposto de renda. Naquele vídeo eu falei sobre o quanto ela está defasada e como isso prejudica principalmente o mais pobre. Essa faixa que é chamada de classe média. E por isso é claro que eu considero justo que quem ganha até R$5.000 seja isento de imposto de renda. Mas isso não pode ser feito dessa forma como foi conduzida pela Haddad. Isso não vai resolver o problema. A verdade é que o governo tomou uma decisão populista e ele vai dar com uma mão e tirar com a outra. O Haddad disse que a compensação pela redução da arrecadação com o imposto de renda é algo estimado pelos analistas aí em torno de mais ou menos R$40 bilhões por ano, virado aumento de impostos para quem ganha acima de R$50.000. Em tese, o raciocínio do ministro é lindo, ele faz todo sentido. É alívio para quem ganha menos, enquanto quem está no topo da pirâmide acaba pagando um pouco mais de imposto. Isso, não vai passar facilmente no Congresso. E só de ser cogitado já trouxe diversos efeitos negativos aí para a economia, como a gente está vendo. Agora pensa comigo, quem você acha que vai sentir de verdade os efeitos negativos dessa proposta? O rico, que sempre consegue guardar dinheiro e tem investimentos? Ou o pobre, que usa o limite de cheque especial para completar o orçamento e que está sentindo a alta dos preços ali na gôndola do supermercado? Quem mais perde com essas medidas econômicas são justamente os mais pobres. Então o problema não é a intenção do Haddad, é a execução, é o momento.
Essa proposta de justiça social não considerou o impacto macroeconômico e por isso ela é uma proposta extremamente irresponsável. É como se na sua casa você deixasse de pagar o aluguel para comprar um videogame que seus filhos pediram. A intenção é boa, mas a consequência é desastrosa. Não adianta tirar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 se o custo de vida dessa mesma fatia de pessoas, dessa mesma fatia da população, vai subir de forma significativa. Quando o tal alívio no orçamento chegar pela redução do imposto de renda, né, ou pela isenção do imposto de renda, as pessoas não vão nem sentir direito, porque os preços já vão ter subido muito e elas vão continuar sufocadas financeiramente. Essa atrapalhada toda do governo tem que servir para alguma coisa e como nesse canal a gente fala sobre planejamento financeiro, eu quero te propor 4 lições que a gente pode tirar dessa história toda para você aplicar aí na sua vida. A primeira lição está relacionada a endividamento, né? Se você está endividado, qual que é a prioridade? Comprar presentes caros aí para toda a família, só para ver todo mundo surpreso no fim do ano? Ou será que é priorizar as contas para equilibrar, para trazer um equilíbrio financeiro? É lógico que a primeira opção ela não é a melhor opção. Primeiro você deve organizar suas contas, pagar suas dívidas, garantir que está tudo estável e quando tudo estiver sob controle, aí então você compra os presentes que você quiser para sua família. O governo tinha que ter feito a mesma coisa, só depois de equilibrar o orçamento é que ele deveria ter tratado dessa isenção do imposto de renda. A segunda lição está relacionada a cortar desperdícios e não gerar novos gastos. O que a gente faz quando a nossa casa está com um orçamento desequilibrado? A gente corta o que é supérfluo, Netflix, delivery, gastos com lazer e o que mais for preciso. O governo precisa de verdade atacar os privilégios que drenam o orçamento público. Só que o lobby é tão grande, mas tão grande, que várias pautas que são assim realmente importantes são completamente ignoradas. Como, por exemplo, revisão de benefícios fiscais, privatização de empresas públicas, né, empresas que são ineficientes e redução de subsídios desnecessários. Sem coragem para enfrentar esses privilégios, a gente vai continuar tentando tapar o sol com a peneira. A terceira lição está relacionada a prioridades. Um bom gestor, seja de uma casa ou de um país, sabe que não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você não faz uma viagem internacional usando o limite do cartão de crédito e sem dinheiro para pagar a fatura. Eu já vou te falar qual é a quarta lição, mas fica comigo até o fim desse vídeo porque haverá uma quinta lição bônus. E a quarta lição é: toda decisão financeira tem consequências. Quando você vê uma boa notícia, como isenção de impostos, por exemplo, você tem que aprender a pensar no impacto disso no longo prazo e se perguntar como isso afeta a sua vida. O Haddad está tentando fazer justiça social da pior forma possível. E quem vai pagar o preço? Eu, você, cada um dos brasileiros vamos sentir cada vez mais a alta dos preços e a redução das oportunidades. Na sua vida pessoal, não caia no mesmo erro, né? Organize as suas finanças, porque é muito mais sustentável do que buscar alívio imediato com soluções fáceis, como empréstimos, entrar no limite ou desbloquear mais um cartão de crédito. Porque no fim das contas, toda decisão financeira sempre tem um preço e ele sempre chega. E a lição bônus é aprender a fazer a coisa certa na hora certa. É sobre ter timing, é sobre ser estratégico, coisas que faltaram para o governo atual e que terão um alto custo para todos nós brasileiros.